E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas consoantes muito importantes em português, a consoante D e a consoante T, que elas têm algumas particularidades. A gente vai começar pela consoante D. Essas particularidades que eu mencionei, elas acontecem por causa das vogais que vêm depois dessas letras. O português tem algumas regrinhas um pouco particulares, um pouco diferentes para essas letras, e dependendo da vogal que estiver depois dela, a pronúncia vai ser diferente. Com a letra D, por exemplo, quando você começa a aprender português, você olha, ok, português tem as vogais A, E, I, O e U, então eu vou ver da, de, di, do, du. Você pensa assim, né? Mas aí você já aprende logo no começo que quando a gente tem a letra I depois da letra D, você não fala di, você fala di. Claro, isso varia muito. Existem algumas regiões do Brasil onde as pessoas falam di, mas a maioria absoluta do Brasil fala di. Então seria da, de, di, do, du. Eu posso dar alguns exemplos de palavras que usam essas sílabas. Por exemplo, dar, o verbo dar, né? Então D-A fica dar. Dedo, um dedo, tudo certo. Dinheiro, né? D com I fica di, dinheiro. Dólar, o dinheiro dos Estados Unidos. E também Dunga, que é um jogador muito famoso do Brasil, foi treinador da seleção brasileira também. Até aí, tudo certo, né? Só que é aqui que entra a particularidade que eu mencionei. A gente sabe que D com I é di, não é di. Mas, quando você olha para palavras como realidade ou saudade, você fala, ué, ela termina com DE, mas você está falando de também. Por que isso? A resposta é porque a letra E no final de uma palavra, ela sempre tem o som de I. Claro, quando ela não tiver o estresse, quando ela não for a sílaba tônica, a sílaba forte daquela palavra. Então, por causa disso, você olha saudade, realidade, mas como esse E é a última letra da palavra, então ele vai ter o som de I. E antes dele tem uma letra D. Então a letra D pensa, isso não é um E, isso é um I. Então eu tenho que falar realidade. Saudade, ela não é a sílaba mais forte, então ela vai ter esse som de di. Se ela fosse a sílaba forte, geralmente com um acento, como na palavra cadê, apesar de ser a última sílaba, o E no final, ela é uma sílaba forte, uma sílaba tônica. E o E está marcado com isso. Então, não acontece essa mudança para aí. E como sempre, parando aqui no meio para falar que se você quer ter as transcrições completas dos episódios do YouTube e também dos podcasts do Time to Learn Português lá no Spotify, você pode apoiar a gente no Patreon, lá com outros apoiadores
na categoria Amigo, você vai ter acesso não só às transcrições completas de todos os episódios aqui do YouTube e do podcast, mas também com uma lista com as palavras mais importantes daquela aula, a tradução de todas essas palavras para o inglês e com uma explicação também e exercícios para você melhorar o seu português com as respostas, claro. Então vai lá em patreon.com/time-to-learn-portuguese. Mas vamos voltar agora para o vídeo. E exatamente a mesma coisa acontece para a letra T. Eu posso dar também algumas palavras aqui, como com T-A, tartaruga, 2 vezes, com T-E, telefone, com T-I, você pensa tigre, né? Um animal, tiger. Você pensa talvez tigre, mas não. É uma letra I. Ela faz com a letra T uma coisa parecida com aquilo que ela fez com a letra D. Então o correto é tigre. Não é tigre, é tigre. Ele vira de T para Ch. Continuando. T-O, tosse, e T-U, tundra. E novamente, se a letra E tiver no final da palavra e antes dela você tiver uma letra T, e isso não for a sílaba forte, como nas palavras restaurante ou então dente, você faz a mesma coisa. Essa letra E vai ter um som de I, e a letra T, que está antes dela, pensa, isso é um I, isso não é um E. Então, o correto vai ser restaurante, ou então dente. E sim, como eu mencionei antes, tem pessoas em algumas partes do Brasil que vão falar restaurante ou dente, com esse T mais forte. Mas a maioria absoluta das pessoas usa a versão com Ch. E por hoje é isso, pessoal. Foi uma aula mais sobre a fonética do português. Espero que vocês tenham gostado, que aprendam coisas novas ou talvez pensem sobre alguma coisa que você já sabia. E por hoje é isso. A gente se vê na próxima semana aqui. Tchau, tchau!